Em nome de Jesus, damos abertura ao culto de adoração dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Todos são muito bem-vindos para este momento onde estaremos prestando esse culto ao nosso maravilhoso Deus. Quero lhes chamar a atenção à leitura que faremos no Salmo 80, nos versos 17 em diante, onde lemos assim: Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Com essas maravilhosas palavras do salmista, convido a todos para que juntos nos apresentemos diante de Deus através de uma oração. Oremos. Grande Pai que habitas nos céus, nós te louvamos por nos conceder este momento especial de estarmos na sua presença, cultuando o seu nome. Muito obrigado ao Pai querido pelo dom da vida, pela proteção, pelo cuidado que tens manifestado na vida de cada um de nós. Te suplicamos nesse instante o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. Tu sabes e conheces as nossas fraquezas, mas te suplicamos que venhas perdoar as nossas fraquezas e nos capacitar para que tenhamos uma vida que esteja em harmonia com a sua vontade. Abençoe teu povo que está espalhado sobre toda a face da terra. Tu sabes e conheces as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Ajude-nos para que possamos nos preparar para a breve vinda do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Todas essas bênçãos suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom cultuarmos o seu nome. Deus tem sido grande e maravilhoso na vida de todos nós. Se estivermos bem atentos, nós podemos perceber
Quantas vezes Deus tem nos abraçado, quantas vezes Deus tem manifestado o seu cuidado, sua proteção. São bênçãos incontáveis que Ele tem realizado em nossas vidas. Na verdade, nós não merecemos nada. Como seres humanos e pecadores, o que nós merecemos é a destruição, é o mal, as consequências do pecado. No entanto, pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar de tantas coisas maravilhosas e boas por causa que Deus é amor. Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Que possamos avaliar isso, refletir sobre isso e aceitar em nossas vidas esta tão grande salvação que nosso Deus tem ofertado a cada um de nós. E como uma forma de nós agradecermos a Deus por essa grande salvação que Ele tem nos dado, tem nos apresentado, tem nos possibilitado participar, quero convidar a todos para que nós possamos manifestar esta gratidão por isto. E vamos manifestar a gratidão através da dedicação de uma oferta ao Senhor, uma oferta de gratidão. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzindo. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Louvado seja o nosso Deus pela oferta que a Ele foi dedicada. E muito obrigado a todos que realizaram esta ação de consagrar ao Senhor uma oferta de gratidão. Deus continue sendo abundante e derramar bênçãos sobre a vida de todos. Amém? Bem, queridos irmãos, chegou o momento de nós ouvirmos o pão espiritual, de nós recebermos o pão espiritual. Deus tem algo a falar a você esta noite. Temos o privilégio de receber o pastor Paulo Azevedo, meu pai, e ele estará discorrendo sobre o tema A Maior Necessidade da Igreja. Convido a todos para que nós estejamos em atitude de oração e atenção para recebermos essa palavra da parte do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo tem algo a comunicar a você através dessa mensagem. Oremos, estejamos atentos. Saúdo a todos, queridos irmãos e amigos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por poder estar convosco aqui no Conectados
para compartilhar com nossos queridos irmãos, nossos amigos, a palavra do Senhor. E nesta noite, escolhi para compartilhar com vocês o tema A Maior Necessidade da Igreja. Você, querido irmão, querida irmã, você já pensou qual é a maior necessidade da igreja? Na verdade, a igreja tem muitas necessidades, mas existem necessidades menores e maiores. Nesta noite, nós vamos apresentar a maior necessidade da igreja. Eu quero ler com vocês, se você puder, pegue a sua Bíblia, onde você esteja, e abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e o versículo 13. As palavras do Senhor Jesus: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Nós, como pais, sempre procuramos dar o melhor para nossos filhos. Nem sempre temos condições de dar tudo quanto eles necessitam, mas na medida da possibilidade, nós procuramos dar o melhor. E a palavra de Deus, ou seja, o próprio Senhor Jesus, diz que nós somos maus e procuramos dar boas dádivas a nossos filhos. E ele pergunta: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, uma das grandes necessidades, ou poderíamos dizer a maior necessidade da igreja, é a recepção do Espírito Santo. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo à membresia, aos irmãos, não ao templo em si, as quatro paredes, porque a igreja somos nós. E o que acontece? Muitas vezes nós ficamos aguardando por manifestações gloriosas, maravilhosas, poderosas da parte de Deus, mas também não cumprimos a nossa parte. E por não cumprir, muitas vezes não recebemos. Eu li uma experiência que aconteceu na Escócia, que no século XVI, era o berço do protestantismo. Aconteceu um grande reavivamento espiritual. E este reavivamento chegou ao conhecimento de muitos países, de muitas nações, de diferentes povos, e muitas pessoas ficaram curiosas. Como aconteceu este reavivamento? Onde aconteceu este reavivamento? E um certo cidadão, ele, de tanta curiosidade, ele decidiu viajar de um continente até outro, chegar à Escócia e procurar descobrir aonde havia acontecido aquele grande reavivamento espiritual. E assim que ele chegou na Escócia, ele começou a perguntar a uma pessoa, a outra, inquirindo aonde havia começado aquele grande reavivamento. Ele encontrou um soldado e perguntou para o soldado aonde havia começado ou acontecido aquele grande reavivamento espiritual. E aquele soldado estufou o peito e disse: o grande reavivamento começou aqui dentro do meu coração. Queridos irmãos, é isso que muitas vezes está faltando. Então nós ficamos esperando por um grande reavivamento, um reavivamento espiritual que atinge e alcança toda a membresia da igreja. E acaba um esperando por outro e isso acaba não acontecendo. Então o grande reavivamento espiritual deve acontecer dentro do nosso coração. E a inspiração disse que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Então temos grandes necessidades, mas aqui nos diz a inspiração que um reavivamento da verdadeira piedade. O que entendemos por verdadeira piedade? Nós entendemos o início da igreja cristã, quando nossos queridos irmãos, o número era pouco, eles eram pobres, eram impopulares, mas eram cheios do poder de Deus. As mensagens que pregavam alcançavam grandes êxitos. Muitas pessoas haviam
ouviam, compreendiam, aceitavam a mensagem e eram transformados pelo poder da mensagem. E é esse reavivamento que estamos carentes, estamos necessitados. A inspiração diz que buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Jesus disse, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É possível que muitos de nós, como membros da igreja, estamos colocando outras coisas como prioridades em nossa vida. Não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Não estamos buscando a Deus em primeiro lugar. Não estamos dedicando a nossa vida a Deus em primeiro lugar. Então nós estamos correndo atrás de muitas coisas, de nossos interesses particulares, e por isso nós não temos percebido esse grande reavivamento que já deveria estar acontecendo entre nós. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a nos outorgar, mas porque nos encontramos carecidos de preparos para recebê-la. Então é necessário fazermos uma preparação para podermos receber esta bênção. Diz que o nosso Pai Celestial, Ele está mais disposto a dar o seu Espírito àqueles que lhe o peçam do que os pais terrenos estão dispostos a dar boas dádivas a seus filhos. Então a inspiração aqui recapitulando as palavras ou repetindo as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Então, diz que nós não estamos preparados para receber. E qual é o preparo que precisamos fazer? Cumpre-nos, porém, mediante confissão, termos consciência de que somos pecadores e fazer a nossa confissão, a confissão dos nossos pecados. O sábio Salomão diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então precisamos confessar as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados ao Senhor Jesus para podermos receber dele o perdão. Então a inspiração diz, cumpre-nos, porém, mediante confissão de nossos pecados, arrependimento pelos nossos pecados. Que compreende arrependimento? Compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Então é necessário que nós confessemos os nossos pecados, sintamos tristezas pelos nossos pecados, busquemos o poder divino para podermos abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia. E aqui ainda diz, e também fervorosa oração. Queridos irmãos, é impossível sermos vencedores na batalha contra o mal. É impossível haver um reavivamento espiritual, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, se não houver oração. A oração é algo indispensável, é algo de vital importância para todos nós. A inspiração diz que a oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Bom, falando sobre a respiração, é impossível um ser humano, ou mesmo um animal, viver por muitos minutos sem respirar. Fazendo exercício, é possível que alguns minutos a pessoa consiga viver sem respiração. Mas ele não vive muito tempo, acaba morrendo. No sentido espiritual, não é diferente. Sem a oração, é impossível um crente ser vitorioso, ser vencedor, fazer progressos na carreira cristã, se ele não ora. E muitas vezes nós até oramos, mas oramos pouco. Precisamos orar mais. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. Isso significa que aonde quer que estejamos, seja em nossa casa, seja na rua, seja no trabalho, seja na empresa, aonde quer que estejamos, nós podemos estar em espírito de oração. Podemos sempre estar agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que recebemos e pedindo sempre a Ele aquelas que nós ainda necessitamos.
E diz aqui a inspiração que é o segredo do poder espiritual. Pode ser que alguém que esteja me ouvindo neste momento esteja fraco espiritualmente falando. Nós temos encontrado muitas pessoas que dizem: irmão, eu estou tão fraco espiritual. E o segredo do poder espiritual está na oração. Precisamos orar mais, porque é através da oração que nós falamos com Deus. Nós abrimos o nosso coração a Deus como a um amigo. E aí nós contamos as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e nós sempre vamos encontrar um Deus que está com seu ouvido atento para nos escutar e seus braços estendidos sempre para nos ajudar. Diz que nenhum outro meio de graça a pode substituir. É a saúde da alma. A oração é a saúde da alma. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida. Então, se nós estamos carentes de um reavivamento, reavivamento quer dizer reaviver. Então, alguém vivia, deixou de viver e agora reviver. E a inspiração nos diz aqui que a oração é o meio de revivermos espiritualmente. É a saúde, é a vida da alma que precisa ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida, como estávamos dizendo, e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Negligenciai a oração, que é o que pode ser que muitas pessoas estejam fazendo. Ou a ela vos dediqueis de quando em quando, com intermitências, segundo pareça conveniente, e perdereis vossa firmeza em Deus. Para estarmos firmes, fortes, animados, vigorosos na fé, é necessário que mantenhamos esta conexão com o céu, com Deus, com Jesus, através de nossa oração. As faculdades espirituais perdem sua vitalidade e a experiência religiosa carece de saúde e vigor. E tudo isso nós adquirimos mediante a oração. E aqui o Espírito de Profecia diz que só poderemos esperar um reavivamento em resposta à nossa oração. Então, se você entende que precisa reviver espiritualmente, não esqueça, ore, ore, ore. Procure sempre separar momentos para estar em comunhão com o céu. Então, duas coisas são indispensáveis: a oração. Através da oração, nós falamos com o nosso Pai Celestial, como já comentamos, apresentamos diante dele a nossa necessidade. E outro recurso importante que está à disposição de todos aqueles que entendem que deve passar por um reavivamento espiritual é o estudo da Palavra de Deus. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, aí é Deus quem fala conosco. E nós precisamos, muitas vezes, ouvir Deus falar conosco, para nos aconselhar, orientar, às vezes para advertir, para reprovar, para repreender. Mas na palavra de Deus, nós encontramos também promessas preciosas que são importantes para o fortalecimento da nossa fé. Eu quero contar para vocês que eu li, certa ocasião, uma experiência de uma pessoa que não cria na Bíblia. E por não crer, ele também não lia. E na sua casa existia Bíblia, mas ele nunca abria uma Bíblia para ler, porque ele não acreditava nesse livro maravilhoso. E uma certa ocasião, ele foi ficando curioso por conhecer esse livro. Então ele decidiu ler a Bíblia por curiosidade. E ao começar a examinar, estudar a Bíblia, ele descobriu algo interessante, que os ensinamentos da Bíblia estavam todos contrários à forma
em que ele vivia. Então ele dirigiu-se para a esposa e disse assim: querida, se este livro está certo, nós estamos errados. E ele não desistiu, ele continuou lendo a Bíblia e ele descobriu outra coisa muito importante, que as pessoas que permanecem na prática do erro e do mal, elas estão perdidas. E pela segunda vez ele dirigiu-se à esposa e disse: querida, se este livro está certo, nós estamos perdidos. Mas ele não desistiu, ele continuou lendo, examinando as Escrituras Sagradas e ele descobriu algo sensacional. Ele descobriu que não importa aonde que a pessoa esteja na prática do erro e do mal, a partir do momento que ele decide voltar-se para Deus, ele vai encontrar Deus sempre com os braços abertos para recebê-lo. Queridos irmãos, isso não é maravilhoso? E tudo isso nós encontramos aonde? Na Bíblia, o livro dos livros, a palavra de Deus, onde nós encontramos este livro mostrando para nós o que é certo, mostrando para nós que nós devemos fazer as coisas certas que são de acordo com a vontade de Deus. E mostra que se nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós estamos perdidos. Mas mostra também que, ainda que estejamos até o presente momento na prática do mal, é possível, pela graça e pela misericórdia de Deus, é possível nós nos voltarmos, nos entregarmos a Cristo, e Cristo passa a habitar em nós e transforma a nossa vida, fazendo de nós novas criaturas para andarmos em novidade de vida. Nós encontramos na palavra de Deus, no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Neste capítulo nós encontramos aqui algo muito feio, podemos dizer, mas encontramos algo também maravilhoso. Este capítulo aqui, nos primeiros versos, fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Você já imaginou? Um vale de ossos secos? Nada bonito, não é verdade? Com certeza, nada legal. Mas Deus usou Deus deu essa visão ao profeta Ezequiel para mostrar o poder da sua palavra. Então, ao lermos não vamos ler todos os versos, mas aqui no versículo 4 diz-nos assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então aqui nós vemos a importância da palavra de Deus. Ainda que individualmente sejamos um monte de ossos secos, a palavra de Deus tem poder para transformar esse monte de ossos secos em um ser novamente vivo, através da palavra de Deus. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Versículo 9: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que... Bom, aqui nós encontramos a continuidade no versículo 14. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, alguns versos deste capítulo falando sobre o vale de ossos secos. Aqui nós vemos o poder da palavra de Deus, que pela palavra de Deus, aquele monte de ossos secos foram reunidos, cada um no seu devido lugar. Depois foi criado nervos, carne e pele, mas ainda o corpo estava sem vida. E aí Deus disse, profetiza ao Espírito, e diz, assim diz o Senhor Jeová,
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, aquele corpo que havia sido formado pelos ossos secos, só teve vida, só recebeu vida no momento em que recebeu o Espírito. Então, espiritualmente falando, individualmente, como povo, como igreja, quem sabe nós estamos como um vale de ossos secos. Mas Deus, Deus é onipotente, pelo seu infinito poder, Ele pode transformar esse vale todo de ossos secos em seres viventes, colocando em cada corpo o seu Santo Espírito. Então nós poderíamos perguntar, qual é então a maior necessidade da igreja? Então a nossa maior necessidade, a nossa grande necessidade é o recebimento do Espírito Santo. Através dele, nós somos capacitados a fazer a vontade de Deus, a cumprir a missão que Deus tem colocado em nossas mãos. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual. Quando Jesus chamou seus discípulos, logo a seguir, ele soprou sobre eles e disse: recebei o meu Espírito. E é isso que exatamente pode ser que você, que eu, que nós estejamos necessitados do sopro do Espírito Santo para receber vida espiritual. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo, que reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Então, quando nós buscarmos de todo o nosso coração, poderemos estar certos de que iremos receber. Deus, Ele promete fazer em nós um transplante divino. O mesmo profeta Ezequiel, no capítulo 36, e o versículo 26 em diante, ele nos diz assim: Deus falando através do profeta Ezequiel: e vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então nós encontramos aqui nestes dois versos do capítulo 36 do profeta Ezequiel, algo muito especial que Deus promete fazer conosco. Tirar o nosso coração de pedra e colocar dentro de nós um coração de carne, aonde o Espírito Divino possa habitar. E o Espírito Santo estando habitando em nós, aí você e eu, aí o ser humano, aí somos capacitados a obedecer à vontade de Deus, conforme Ele espera de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós entreguemos a Ele o nosso coração. A palavra de Deus diz-nos assim: filho meu, é Deus dizendo para você e para mim, dá-me o teu coração. E quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós entregamos um coração poluído pelo pecado. E Ele quer dar a nós um coração novo. E nesse novo coração, o Espírito Santo poder habitar e fazer de nós uma nova criatura. Queridos irmãos e amigos, por que muitas vezes nós continuamos ainda tendo grandes necessidades? A inspiração diz assim que a promessa do Espírito Santo, ela não é apreciada como deveria. Cristo declarou que a divina influência do Espírito Santo deveria estar com seus seguidores até o fim. Ele disse que estaria indo ao céu para preparar-nos lugar, mas Ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para que estivesse com seu povo. E através do Espírito Santo, seus filhos, seus seguidores poderiam viver uma vida cristã vitoriosa. Mas essa promessa não é devidamente apreciada. Que pena nós não apreciarmos algo que nós tanto necessitamos para que aconteça um reavivamento espiritual dentro de cada um de nós, em nosso lar, em nossa casa, em nossa família.
na igreja, aonde quer que estejamos. Podemos ser uma pessoa reavivada, cheia do Espírito Santo, sermos uma bênção e uma influência poderosa para o bem, aonde quer que estivermos representando a Cristo. Eu mencionei aqui em nossa casa, e é importante, queridos irmãos e amigos, que nós entendamos que o nosso lar, tudo deve começar no nosso coração e depois dentro da nossa casa. Como é que está a sua casa? Como está o altar da sua família? Será que você está buscando a Deus a cada dia, realizando o culto juntamente com a sua esposa, a esposa juntamente com seu esposo, os pais juntamente com seus filhos, pela manhã e pela tarde? Nós carecemos de um grande reavivamento. A igreja necessita de um reavivamento espiritual, mas esse reavivamento não vai começar lá dentro da igreja. Ele deve começar dentro do seu coração e dentro da sua casa. Aí sim ele vai para a igreja. Mas para que esse reavivamento esteja acontecendo em nossa casa, então nós precisamos estar dedicando tempo em nossa casa, com a nossa família, para louvar a Jesus, para falar com Jesus através das nossas orações, para ouvir Jesus falar conosco através da sua palavra. Então, como está o altar da sua família? Está erigido ou ele está demolido? Se ele estiver demolido, ainda é tempo de reconstruir o altar, porque os dias em que nós estamos vivendo são dias maus, são dias perigosos, tempos trabalhosos. E se nós não reconstruirmos o altar da nossa família hoje, o que será de nossos filhos, de nossos netos nas próximas gerações? Nós precisamos estar colocando na mente e no coração de nossos filhos o conhecimento do verdadeiro Deus, os princípios verdadeiros contidos na Santa Palavra de Deus, para que eles possam conhecer a Deus, o amor de Deus, conhecer o sacrifício de Jesus e amar a Deus e amar a Jesus. Mas isso nós fazemos dentro da nossa casa. Então é indispensável que aconteça um verdadeiro reavivamento, se não houver este reavivamento, esta reforma, esta reconstrução do altar dentro de nossa casa, em nossa família. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, pouco se fala, pouco se prega. Nós deveríamos estar falando mais porque é a nossa maior necessidade e às vezes nós acabamos deixando de lado. E aqui nos diz a inspiração: a promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, pouco se fala, pouco se prega, e o resultado é o que é de esperar: aridez, trevas, decadência e mortes espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção. Então, às vezes, mesmo como missionários, mesmo como pregadores da palavra de Deus, nós acabamos nos envolvendo com tantos assuntos, até assuntos que às vezes são contraditórios, que não traz a verdadeira edificação para as pessoas que ouvem. Nós acabamos nos ocupando com assuntos, com temas de menor importância, e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja e que traria por si todas as outras bênçãos, esse falta com quanto oferecido em sua infinita plenitude. O que nós mais necessitamos, às vezes menos nos preocupamos. O que menos necessitamos, às vezes mais nos preocupamos. E essa inversão de valores traz para cada ser humano, para cada conhecedor da palavra de Deus, grandes perdas. E por que não dizer também para a igreja?
Por isso, nós estamos vivendo em tempos difíceis, nós estamos vivendo no período de Laodiceia, em que a tendência da humanidade e até dos crentes, dos religiosos, é mornidão espiritual. Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus quer reavivar você. Deus quer reavivar a cada um de nós. Deus quer reavivar a sua igreja. Porque Deus quer um povo reavivado para recebendo a palavra de Deus, vivendo os ensinamentos contidos na mesma e mantendo comunhão com os altos céus, poder ser a luz do mundo, levar o conhecimento não apenas teórico da verdade, mas um conhecimento teórico e prático da verdade. A inspiração diz que o mundo não será convencido pelo que o púlpito prega, mas será convencido pelo que a igreja vive. Então a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então nós precisamos conhecer os ensinamentos da palavra de Deus, manter nossa conexão com Jesus e viver a prática deste conhecimento que maravilhosamente Deus tem outorgado para você, para mim, para todos nós. Agradeço a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos concedeu de podermos passar este momento considerando, compartilhando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, seu lar, sua família, seus filhos, para que todos nós compreendamos a solenidade do tempo em que nós estamos vivendo e que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E Ele diz que e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês, nossos queridos irmãos, nossos queridos amigos, para que nós nos entreguemos a Cristo, para que o Espírito Santo possa vir morar em nós e realizar um grande reavivamento individual, coletivo na igreja, e a igreja reavivada transmitir a luz da verdade ao mundo. Porque quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a toda criatura, o que irá acontecer? O Senhor Jesus virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, para buscar os seus escolhidos. Eu quero estar lá para receber as boas-vindas do Senhor Jesus. E você? Vamos seguir estas orientações divinas e vamos estar preparados para subirmos com Jesus e morarmos com Ele na eternidade. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Neste momento, eu quero convidar você, aonde você esteja, vamos, com toda a reverência, nos curvar para podermos falar com Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno, grandioso Pai Celestial, em nome do Teu querido, amado Filho Jesus, estamos nos dirigindo a Ti neste momento para Te agradecer pelas incontáveis bênçãos de Ti recebidas. Nós Te louvamos porque ao longo de nossa existência podemos dizer como Samuel que até aqui nos ajudou o Senhor. E dizer como salmista que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós te agradecemos pela Tua santa palavra, por encontrar conselhos, ensinamentos, promessas e através do estudo da mesma, encontrar o glorioso e maravilhoso plano da redenção. O grande amor divino manifestado para a humanidade na dádiva de Jesus, que deixou o trono celestial para morar aqui neste mundo, viver uma vida humilde, uma vida simples, uma vida de serviço, viveu somente para servir, para resolver os problemas da humanidade. Jesus deixou para nós também grandes ensinamentos, mas finalmente foi julgado, condenado à triste morte de cruz, onde pregado na mesma, Ele derramou seu sangue para garantir a nossa salvação. Queremos te agradecer pela poderosa obra do Teu Santo Espírito, que nos convence, nos converte, nos transforma e nos capacita a fazer a Tua divina vontade. Pedimos que o Senhor venha reavivar a sua igreja, que haja um grande reavivamento
na mente e no coração de cada membro da tua igreja, para que unidos possamos, pela tua graça, revestidos do poder do Espírito Santo, darmos a última mensagem de advertência a este mundo, fazermos o último convite divino, para podermos ver o teu amado Filho Jesus vindo nas nuvens dos céus para nos buscar. Pedimos que abençoe a cada irmão e irmã e amigo que está assistindo este culto nesta noite. Abençoe seu lar, sua família, que o Senhor esteja levando as bênçãos que cada um necessita. Pedimos que tenhas misericórdia dos enfermos, tenha misericórdia de todos que pedem nossas orações nas suas mais diferentes necessidades. Rogamos a tua proteção, a tua direção, a tua bênção para todos os teus filhos espalhados neste vasto mundo. Nós te suplicamos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Consagrando-nos a ti, imploramos tua proteção, ó presente ser aqui, concedendo tua direção, cada vez mais e mais, mostra-nos o teu favor, une-nos em ti, Senhor, pelos laços do divino amor, através da provação, guia sempre, sempre com amor, guarda-nos o coração, revestindo sempre de fervor, cada vez mais e mais, mostra-nos o teu favor, une-nos em ti, Senhor, pelos laços do divino amor, habilita-nos, Senhor, outorgando sempre mais poder ao teu povo, bom pastor. Imploramos bênçãos conceder, cada vez mais e mais, mostra-nos o teu favor, une-nos em ti, Senhor, pelos laços do divino amor. Assim, em nome de Jesus, chegamos ao final de mais um culto. Que as bênçãos de Deus estejam sobre todos. Amém.